Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Training. O tema de hoje é os 3 hábitos perigosos que fazem você estar cansado todo dia. E vamos falar de forma muito objetiva, até pela hora já. Vamos direto para os 3 hábitos. Aí, durante o que eu vou falar, vocês vão entender na neurofisiologia como é que acontece. Ok? Então, o primeiro hábito que nos leva a estar cansado, de fato, vocês já sabem, mas vamos aprofundar um pouco sobre isso. É a má qualidade do sono. Para falar de má qualidade do sono, vamos entender sobre a molécula chamada adenosina e sobre a ATP. A ATP é uma molécula que nos dá energia, que nos leva a estado de energia durante o dia, para enfrentar o dia. E à medida que nós vamos vivenciando coisas, usando a memória, raciocinando, enfim, gastando a energia cerebral, essa ATP ela vai se dividindo e ela vai virando a adenosina. A ATP é a adenosina em 3 moléculas. E aí, com o uso, ela vai se quebrando, aí vai virando bifosfato, e por último, ela chega na adenosina monofosfato. E essa adenosina, ela vai se acumulando no nosso cérebro. E essa adenosina, ela é responsável pelo cansaço, ela gera o cansaço. Ela vai gerando cansaço, cansaço, cansaço. E aí o que acontece? Chega uma hora que nós vamos dormir devido a esse cansaço, né? E reparar para no sono o que é que acontecer. Criar novamente a ATP, para no outro dia, quando acordarmos, estarmos com a quantidade de ATP suficiente, ok? Então, o que acontece? Quando não dormimos com qualidade, essa adenosina vai ficar lá, acumulada no nosso cérebro. E vamos acordar no outro dia já com riqueza de adenosina, ou seja, já acordamos cansados. Agora vamos falar sobre coisas que nos levam a não dormir bem, a não dormir suficiente. Aí eu separei hoje 3 coisas que uma delas, inclusive, vai quebrar um mitozinho. A primeira delas é a cafeína, que já aprendemos. O que é que acontece com a cafeína? Na hora que a cafeína está no organismo, ela inibe a adenosina. Então, ela faz o quê? Faz que a adenosina não seja utilizada. Ela faz que a adenosina não se acumule no nosso cérebro. Então, se não faça a função que ela faz. Então, se eu chego à noite com a cafeína no nosso organismo, quando tiver chegar nesse horário, a adenosina não vai estar trabalhando para nos induzir ao sono. E aí o que acontece? Eu não vou ter um sono reparador que a adenosina é capaz de nos conduzir. Então, quando a gente toma aí cafeína depois das 3 horas, e a cafeína tende a ficar no organismo ali de 5, 7, até 8 horas, dependendo da pessoa, quando eu chegar à noite, a adenosina não foi produzida, não vai fazer o efeito que ela tem que fazer o suficiente. E aí não vamos dormir, ou vamos demorar para dormir. Muitas pessoas vão, inclusive, conseguir dormir, mas ela não vai ter adenosina suficiente trabalhando para lhe levar a um estado de sono reparador. E aí, não, mas eu acordei bem, né? Porque muita gente diz que toma café e acorda bem. Estudos mostram que, mesmo que você acredite estar bem, quando você dormiu sob efeito de cafeína no organismo ali, nas horas antes do dia anterior, você vai necessariamente ter a sua cognição afetada, você vai ter necessariamente a produção de ATP afetada para o outro dia. Então, por mais que você não acredite, mas de fato você vai estar com sua energia e vitalidade comprometida. Isso, então, é o primeiro hábito que atrapalha o sono. Segundo hábito, o álcool. Mas álcool não gera sono? As pessoas não dormem? Álcool, num primeiro momento, ela lhe gera sono. Ela lhe induz ao apagar. Mas o que acontece?
o álcool também inibe o trabalho da adenosina. E aí, quando você vai dormir sob efeito do álcool, a adenosina não vai levar você ao sono reparador esperado. Então, por mais que o álcool lhe conduziu ou lhe induziu ao sono, você vai até dormir logo, mas você vai acordar não tão descansado como deveria. Então, por isso quem bebe, né, parece que apaga do álcool, no outro dia acorda cansado. E aí o cara, não, mas eu não tenho ressaca, não, eu acordo ótimo. Amigo, amiga, você vai estar necessariamente com sua disposição prejudicada, por mais que você acredite que não. Então, se você não quer sentir-se cansado no outro dia, evite álcool horas antes de dormir, okay? Principalmente o excesso. Então, falamos de cafeína, falamos de álcool, e vamos falar também de dormir com as luzes, ou com algumas luzes acesas. Vai acontecer a mesma coisa. A melatonina responsável por nos conduzir a um sono profundo, reparador, ela não vai estar funcionando e atuando no nosso organismo de forma e em níveis adequados. Então, 3 passos para 3 itens do hábito, primeiro hábito 1, que leva ao cansaço no outro dia. Cafeína, álcool e dormir com alguma luz acesa, alguma ou mais. Até o LED, aquelas luzes de LED atrapalham, ok? Então, falamos do primeiro, agora vamos falar do segundo. Aí vocês já sabem, vamos falar de formas distintas e opostas, que é a má alimentação. Uma má alimentação também leva você a estar cansado. O que é uma má alimentação? Extremos, falta ou excesso. Então, quando nos alimentamos pobremente em nutrientes, vamos nos sentir cansados, não vai ter combustível suficiente. Quando nos alimentamos com riqueza de carboidrato, eu já falei em outras lives, o que é que vai acontecer? A insulina, os níveis de açúcar no organismo aumentam, o pâncreas libera insulina, a insulina é o regulador do nível de açúcar no sangue, e aí o que acontece? A insulina entra em ação, vai diminuir os níveis de açúcar no sangue, e quando diminui lá para baixo, e aí aquele açúcar também, que é responsável pela energia, vai lá para baixo e, consequentemente, você vai sentir-se indisposto. E aí, quando você se alimenta com riqueza de carboidrato, você vai ficar nesse pico aqui, ó, nesse ciclo. O nível de açúcar vai lá para cima, a insulina atua, o nível de açúcar vai lá para baixo, aí seu organismo vai pedir para você comer mais, e aí você fica nesse comendo mais carboidrato, mais doce, mais massa, mais não sei o quê, e vai estar com mais disposição, com menos disposição, com mais disposição, com menos disposição. E assim você passa o dia todo cansado. Outra coisa, o excesso de comida, mesmo comida como tem que ser, rica em carboidrato, em gorduras saudáveis, ou rica em proteína, gorduras saudáveis e com níveis adequados de carboidrato, quando comemos, então eu falei esses dias, acima de 85% da necessidade para se sentir satisfeito, vai gerar aquela baixa, aquele cansaço, aquela sonolência pós-refeição. Então, não devemos comer em excesso, em circunstância nenhuma, muito menos ainda excesso de carboidrato, ok? Então, a gente falou, a falta de nutrientes e o excesso de nutrientes, excesso de comida, ambos vão gerar a sensação de cansaço o dia todo, ok? E terceiro, pessoal, eu separei até um quarto hábito para poder falar também. Então, o terceiro, o sedentarismo. Sedentarismo leva ao cansaço. Estranho, né? Porque aparentemente o que deveria levar ao cansaço é o esforço físico, mas pelo contrário, o sedentarismo leva ao cansaço e a atividade física leva ao descanso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando fazemos atividade física, seja lá qual for ela, o organismo vai liberar endorfinas, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela sensação de descanso, de adormecimento, né, de passar as dores. Então, leva a um estado de euforia tão bacana,
que você, em vez de ficar cansado, você fica animado, fica energizado. E aí, falamos de atividade física, né? Má qualidade do sono, má alimentação, sedentarismo. Agora eu quero inverter. O quarto hábito que nos leva ao cansaço o dia todo é a falta de descanso. O corpo precisa de descanso. Lembra da adenosina e da ATP? Quanto a gente está ali forçando a mente, forçando a energia o dia todo, gastando, se esforçando, tal, trabalhando, fazendo coisas, a ATP está virando adenosina monofosfato e vai acumulando no cérebro, vai acumulando no cérebro. Para quê? Para nos levar ao estado de descanso, a uma situação de descanso. Então, quanto mais coisas eu faço, mais adenosina no cérebro. Então, necessariamente, eu preciso de momentos de descanso. Além de dormir bem durante a noite, eu preciso de momentos de descanso para evitar esse acúmulo de adenosina no cérebro. Então, um dos momentos de descanso muito legal e comprovado é, por exemplo, o cochilo pós-almoço. Para quem não tem problemas de dormir à noite, para quem não tem problemas de insônia, é muito bacana. Quando você dorme ali 20 até 30 minutos pós-almoço, você está o quê? Transformando de novo a adenosina acumulada em ATP. E aí, para enfrentar novamente a tarde até a noite, chegar na hora do sono com qualidade. Agora, quem tem problema de fato de insônia, esse cochilo à tarde pode gerar, mais tarde, uma insônia. Então, é preciso cada pessoa sentir qual o efeito do cochilo pós-almoço, ok? Se você tem problema de insônia, talvez seja o ideal evitar. Inclusive, para aquela pessoa que naquele dia específico dormiu mal, foi dormir tarde, foi para a festa. Então, o ideal do ideal é que ela tente passar o dia acordada. Ela precisou dormir cedo, acordar cedo, não sei, talvez acordou mais tarde, mas ela vai acordar sonolenta. O ideal é que ela passe o dia acordada. Para quê? Para quando chegar à noite ela conseguir regular o horário de sono. Se você, de repente, vai dormir durante o dia porque não dormiu bem na noite anterior, pode acontecer de chegar à noite e você não ter, não ser induzido ao sono como deveria ser induzido e dormir com a qualidade que deveria dormir. Ok? Então, falamos de quê? Má qualidade do sono, provocado por cafeína, provocado por álcool e provocado por luzes acesas. Falamos da má alimentação, tanto pela ausência de nutrientes, que leva ao cansaço, como pelo excesso de carboidratos e até mesmo o excesso de nutrientes de forma adequada, né? Que é as proteínas e as gorduras saudáveis. Então, esses dois extremos de falta e de excesso também levam a um cansaço o dia todo. E, aí falamos também do sedentarismo, que o sedentarismo leva ao cansaço, enquanto a atividade física leva à produção de endorfinas, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de euforia e de energia, de vitalidade. E, por último, falamos da necessidade de descanso. Aquela pessoa que só quer trabalhar, 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 não tem trabalha enquanto os outros dormem, enquanto os outros descansam. Essa vai dar erro também. Porque se não for hoje, quando for amanhã e depois ou depois, ela vai estar contaminada ou contagiada pela picadura do cansaço. Então, é isso, pessoal. Por hoje, eram sobre esses 3 mais um hábito que eu queria falar. Então, estou aberto a perguntas, dúvidas. Aqui, Paloma, falando quando bebe cerveja, dorme mal demais, acordo mega cansado, independente da quantidade, eu acordo muito cansada. Tem muita gente, Paloma, que leva essa ideia de, não, beber induz ao sono, né? Induz ao sono, o que não significa que você vai dormir com qualidade.
Então, é isso. Mais alguém quer falar? Algum comentário? Alguma pergunta? Então, beleza. Por hoje, eu vi aqui, tem alguma. Pessoas que assistem TV até dormir também. É, a TV e o celular afeta. TV, depois de 10 horas da noite, tem um estudo aí que mostra que você já prejudica de forma bem intensa seu sono. Então, depois das 10, devemos evitar a TV de todo jeito. É... O celular, pelo menos o celular, o que é que a gente pode fazer? Que também afeta o sono, né? O celular a gente pode fazer como eu faço no meu, que é programar para dar, quando anoitecer, ele trocar da luz azul para a luz amarela e, por exemplo, trocar da tela branca para a tela preta. Já é um bom, já é uma boa resolução, ok? Mais alguém? Mais pergunta? Verdade, prejudica muito TV, o meu também. Então, pessoal, amanhã vamos falar como desenvolver o autocontrole nas refeições com 3 estratégias simples. Como desenvolver o autocontrole nas refeições com 3 estratégias simples. E vamos aprender que comer menos não é uma mera questão de vergonha na cara, ou de força de vontade, ou autocontrole, meramente porque eu sou o cara, eu sou a cara e vou e consigo e pronto. Vamos aprender sobre isso e aí vamos falar sobre 3 estratégias que vão favorecer a esse autocontrole que não é mera vontade ou força de vontade, ok? Então, por hoje é isso. Parabéns a todos que assistiram. Agradeço mais uma vez. Vou tirar aqui o print. E aí, quem quiser fazer o resumo, como Carolina sempre está fazendo aí, muito bacana lá no grupo. Então, bem legal o resumo da live. E é isso. Sigam no meu Instagram, quem ainda não segue, glauber.neuro. Se inscrevam no canal do YouTube, Glauber Neuro. E hoje eu deixo a seguinte frase de encerramento. Faça o certo e desfrute de dias produtivos, cheios de energia e vitalidade. Então, pessoal, meu boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.